Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. Bem-vindo ao desafio dos 27 livros do Novo Testamento. São 27 questões, uma para cada um dos 27 livros, ou seja, de Mateus ao Apocalipse. Será que você consegue pontuar 27 de 27? Você está pronto? Então vamos lá. Livro 1, Mateus. Diz a Bíblia: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que Emanuel significa? Deus Salvador, Deus de amor, Deus conosco ou o Senhor proverá? A resposta correta é a alternativa C, Deus conosco. Vamos para a referência desta questão. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Livro 2, Marcos. Quantos homens conduziram um paralítico para Jesus curar em Cafarnaum? 5 homens, 3 homens, 4 homens ou 7 homens? A resposta correta é a alternativa C, 4 homens. Referência: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Marcos 2, versículos 1 e 3. Livro 3, Lucas. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Galileia, Belém, Jerusalém ou Betânia? A resposta correta é a alternativa B, Belém. Referência: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Lucas 2, versículos 4 e 7. Livro 4, João. Onde Jesus operou seu primeiro milagre? Nazaré, Belém, Caná da Galileia ou Cafarnaum? A resposta correta é a alternativa C, Caná da Galileia. Referência: 3 dias depois, houve um casamento, achando-se ali a mãe de Jesus. Tendo acabado o vinho, Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. O mestre-sala provou a água transformada em vinho. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia. João 2, versículos 1 a 11. Livro 5, Atos dos Apóstolos. Quem era o amigo grego a quem Lucas dedicou o livro de Atos dos Apóstolos? Estevão, Teófilo, Filemão ou Tito? A resposta correta é a alternativa B, Teófilo. Referência: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1, versículo 1. Livro 6, Romanos. A quem é atribuída a autoria do livro de Romanos? João, Lucas, Paulo ou Pedro? A resposta correta é a alternativa C, Paulo. Referência: Paulo, servo de Jesus Cristo.
chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Romanos 1, versículos 1 e 7. Livro 7, 1 Coríntios. Segundo Paulo, qual é o último inimigo a ser destruído? A morte, o pecado, a maldade ou a ganância? A resposta correta é a alternativa A, a morte. Referência: o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, versículo 26. Livro 8, 2 Coríntios. O que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, segundo Paulo? Paciência, esperança, eterno peso de glória ou gratidão? A resposta correta é a alternativa C, eterno peso de glória. Referência: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, versículo 17. Livro 9, Gálatas. Paulo diz: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela salvação, pela fé, pelo amor ou perdoado. A resposta correta é a alternativa B, pela fé. Referência: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11. Livro 10, Efésios. A quem foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Paulo, Pedro, João ou Lucas? A resposta correta é a alternativa A, Paulo. Referência: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, versículos 1 e 8. Livro 11, Filipenses. Paulo diz aos Filipenses: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é justo, esperado, salvação ou lucro? A resposta correta é a alternativa D, lucro. Referência: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Livro 12, Colossenses. Quem disse: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um? Mateus, Paulo, João ou Pedro? A resposta correta é a alternativa B, Paulo. Referência: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Carta de Paulo aos Colossenses 4, versículo 6. Livro 13, 1 Tessalonicenses. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo exorta que devemos orar sem cessar, com gratidão, à noite, com fé. A resposta correta é a alternativa A, sem cessar.
Referência: orai sem cessar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5, versículo 17. Livro 14, segundo Tessalonicenses. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo exorta que não devemos cansar de agradecer, trabalhar, pedir perdão ou fazer o bem. A resposta correta é a alternativa D, fazer o bem. Referência: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, versículo 13. Livro 15, 1 Timóteo. Quem disse a Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal? Pedro, Marcos, Paulo ou João? A resposta correta é a alternativa C, Paulo. Referência: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 1, versículo 15. Livro 16, segundo Timóteo. Paulo diz a Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao pecado, às fábulas, às leis ou à corrupção. A resposta correta é a alternativa B, as fábulas. Referência: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Segundo Timóteo 4, versículos 3 e 4. Livro 17, Tito. Na carta a Tito, Paulo instrui sobre a escolha de líderes. Que título ele usa para esses líderes? Apóstolos, pastores, presbíteros ou missionários? A resposta correta é a alternativa C, presbíteros. Referência: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Carta de Paulo a Tito, 1, versículo 15. Livro 18, Filemão. Qual o nome do escravo que o apóstolo Paulo pede a Filemão para que o recebesse, não apenas como seu servo, mas como um irmão em Cristo? Onésimo, Arquipo, Epáfras ou Aristarco? A resposta correta é a alternativa A, Onésimo. Referência: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Carta de Paulo a Filemão, 1, versículos 10 e 11. Livro 19, Hebreus. Segundo o autor da Carta aos Hebreus, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos é confiança, amor, esperança ou fé? A resposta correta é a alternativa D, fé. Referência: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Livro 20, Tiago. Como é a fé sem obras, segundo Tiago? Morta, viva, triste ou inexistente?
A resposta correta é a alternativa A, morta. Referência. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2, versículo 17. Livro 21. 1 Pedro. Pedro orienta em sua carta: Deus tem cuidado de vocês, por isso lancem sobre ele toda necessidade, dúvida, tristeza ou ansiedade. A resposta correta é a alternativa D, ansiedade. Referência: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Livro 22, 2 Pedro. Segundo Pedro, o que devemos fazer quanto à graça e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Crer, aceitar, crescer ou agradecer? A resposta correta é a alternativa C, crescer. Referência: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, versículo 18. Livro 23, 1 João. Segundo João, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, deve pedir perdão, não está em comunhão, está nas trevas, não pode servir a Deus. A resposta correta é a alternativa C, está nas trevas. Referência: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 1 João 2, versículo 9. Livro 24, 2 João. A quem João destina sua segunda carta? A senhora eleita, a Gaio, aos cristãos ou a Demétrio? A resposta correta é a alternativa A, a senhora eleita. Referência: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. 2 João 1, versículo 1. Livro 25, 3 João. João disse: nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja, referindo-se a Gaio, Diótrefes, Demétrio ou Epáfras? A resposta correta é a alternativa B, Diótrefes. Referência: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. 3 João 1, versículo 9 e 10. Livro 26, Judas. Na sua carta, Judas aconselha aos cristãos a serem fiéis a Deus e a batalharem pela fé, salvação, misericórdia ou esperança. A resposta correta é a alternativa A, fé. Referência: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1, versículo 3. E chegamos ao último livro, o livro do Apocalipse.
Onde João estava quando escreveu o livro do Apocalipse? Jerusalém, Ilha de Malta, Chipre ou Ilha de Patmos? A resposta correta é a alternativa D, Ilha de Patmos. Referência: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, versículo 9. Muito obrigado pela sua participação. Deixa nos comentários quantas questões você conseguiu acertar. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.